Agradecendo a todos vocês pelo carinho. Eu, Ana Paula Rodrigues e a produtora especial Giovana De Boer estamos aqui firmes e fortes e seguiremos, é claro, falando bastante de vacina. Será que esse plano de vacinação apresentado ontem pelo governo do estado de São Paulo, iniciando a campanha no dia 25 de janeiro, será cumprido? Será que teremos condição de cumprir essas datas? Será que teremos condição para que a Anvisa aprove a vacina do Instituto Butantan até lá, Ana Paula Rodrigues? É o que se espera, né, Joel? Inclusive, a gente está na expectativa de que o governo de São Paulo entre com um pedido de uso emergencial ou até leve a questão à justiça, né? A gente ouviu hoje aqui na Rádio Bandeirantes a coordenadora do controle de doenças da Secretaria da Saúde de São Paulo, a Regiane de Paula, e ela falou que o Instituto Butantan vai entrar com um pedido de uso emergencial, que costuma ser mais rápido, já que o governo tem sido cobrado a respeito desse plano que prevê a vacinação a partir de 25 de janeiro. Se é um plano que se sustenta, se para em pé, já que a Anvisa ainda não aprovou o uso de nenhuma vacina. A gente vai ouvir o que falou aqui a Regiane de Paula a respeito disso. O Dr. Dimas Covas, que é do Instituto Butantan, vai pedir os dois protocolos, tanto o emergencial quanto o definitivo. Então, aquele protocolo que sair vai ser o primeiro que nós vamos trabalhar. A expectativa do Instituto Butantan, que trabalha com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é de que tudo isso esteja pronto e a autorização da Anvisa, seja ela emergencial ou em caráter definitivo, seja dado no início de janeiro. Que nada foi feito de forma atabalhoada, nós já estamos trabalhando com esse plano há bastante tempo. Bom, isso aí nas palavras da Regiane de Paula, né? A gente tem que ver se de fato esses prazos vão ser cumpridos e o que vai acontecer. Em especial, Joel, o que acontece depois da vacinação. É sobre isso que a gente vai falar agora com o Gonçalo Vecina, fundador da Anvisa, médico sanitarista, que mais uma vez nos atende, para responder aqui aos anseios do ouvinte do Bora Brasil. Doutor, obrigada, uma boa tarde para o senhor. E olha que as dúvidas são gigantes. Muitas. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. É um prazer estar com vocês e com os nossos ouvintes, telespectadores e tal. Prazer é todo nosso. Da última vez não teve tempo da gente se despedir, o senhor lembra? Verdade, que falhou? caiu a ligação. Caiu a ligação no final. Agora vamos torcer para que tudo dê certo. Doutor, que luta, hein? Que disputa que a gente já está vendo novamente. Daqui a pouco nós abriremos o nosso link novamente com Brasília, porque me parece que teve desentendimento lá do governador do estado de São Paulo com o ministro da Saúde, o Pazuello. Mas a gente tem que se ater, é claro, aos efeitos práticos, né? As tomadas de decisão práticas que a Anvisa tem condição de tomar. Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor, nós sabemos que normalmente a Anvisa leva 60 dias para apreciar e aprovar, se for o caso, qualquer vacina. Ou aprovar ou rechaçar nesses 60 dias. Já sabendo que a Anvisa já tem em mãos as fases 1 e 2 da vacina do Instituto Butantan e está prestes a receber a conclusão dos estudos na fase 3. Isso deve ocorrer até o dia 15 desse mês ainda, ou seja, na semana que vem. O senhor acha, por tudo que conhece da Anvisa, porque é um dos fundadores da própria Anvisa, que ela tem condição de aprovar essa vacina antes de 60 dias ou não, doutor? Primeiro, eu quero dizer que normalmente a aprovação de uma vacina pode demorar anos. É muito mais complexa do que isso. A vacina é um produto bastante complexo de ser aprovado. No entanto, neste caso, dada a emergência sanitária que nós estamos vivendo, dado esse processo de submissão contínua, ou seja, já entregou fase 1, já entregou fase 2, tem documentos de fase 3 que também já foram entregues, falta entregar um pacote de dados. Uma vez entregue esse pacote de dados, eu espero que a Anvisa haja de maneira rápida, cria lá alguma força-tarefa para fazer a análise desses dossiês e obtenha uma decisão o mais rápido possível. A decisão pode ser falta documentos, a decisão pode ser não aceito, mas tem que ter uma decisão. Ou falta documento ou não aceito. A única coisa que a Anvisa não poderá fazer é empurrar com a barriga, deixar isso lá para frente e dizendo que está analisando, estou analisando. Eu acho que a Anvisa tem que, no máximo, em 20, 30 dias, tem que dizer falta documento ou
está completo, pode usar a vacina, vamos seguir para colocar preço, mas aí é o registro definitivo. Tomar uma decisão e falar o porquê. Exatamente. Se ela não tomar decisão e não falar porquê, eu acho que o Butantan tem que entrar com uma medida judicial contra a Anvisa. Mas eu não acredito que isso será necessário. Eu acredito que os trabalhadores da Anvisa vão cumprir o seu papel. Mas, na sua opinião, doutor, o prazo passado para estar com a vacina já para ser aplicada no dia 25 é um prazo que para em pé? Eu, pessoalmente, não poria o prazo de 25. Eu poria o prazo que, após a aprovação da Anvisa, nós começamos a aplicar a vacina. Porque dia 25 também é uma data festiva. Parece coisa de político. Parece não, é coisa de político. Então, o que o governador devia ter falado, após a aprovação da Anvisa, o povo brasileiro começará a ser vacinado. Essa é a mensagem que deveria ter sido passada. Certo. É verdade, agora, pode ter sido um erro de estratégia nisso, porque chama atenção. Foi. É uma pressão, né? Chama atenção não deixa a um de ser uma ponto pressão. Que não deveria estar no meio do caminho aí. A gente está falando de vacina, de vida, de doença. Pior, Ana Paula. Não é uma questão de pressão. Porque ele pôs um dia 25, quando provavelmente, se a agência aprovar, ele poderia começar no dia 20. É isso que eu estou dizendo. Sim. O Agostinho que ele poderia começar antes. Exato. Bem lembrado. E como fica se a Anvisa aprovar antecipadamente? Eu vou esperar até o dia 25 ou já vou começar já no dia 21, 22 ou 23? E eu queria até avançar um pouco nisso, porque o que está se especulando, caso haja mesmo esse passo aí de ser dado na justiça, como o senhor também comentou, é isso que o governo está analisando, o governo de São Paulo, há uma parte do texto daquele decreto de pandemia que foi assinado pelo próprio governo federal em fevereiro, que dá o aval para a aprovação de medicamentos para o tratamento da Covid ou vacinas, caso grandes órgãos internacionais tenham aprovado a vacina anteriormente. Esse decreto fala em Estados Unidos, fala em Reino Unido, o que ainda não aconteceu no caso da vacina da Coronavac. Na sua visão, trazer uma vacina para cá por esse meio, doutor, compromete a credibilidade dela, compromete a credibilidade da Anvisa? Como que o senhor enxerga um possível resultado de uma decisão judicial para aprovar a vacina em São Paulo? Veja, é que não seria uma decisão judicial, seria uma decisão apoiada na Lei 13.979 de fevereiro de 2020 e no decreto regulamentador dela. O problema é que essa lei foi feita para eventual falta de produtos no mercado brasileiro. Neste caso, não é falta de produto, porque não existe vacina. É oferta de um produto que não existia no mercado. Eu acho que o espírito da lei não se acerta com o momento que nós estamos vivendo. Se ele usar a 13979, a Lei de Emergência Sanitária, eu acho que a Anvisa pode contra-argumentar na justiça de que ele está usando um instrumento legal inadequado para o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que o governador deveria se preparar para que a Anvisa ou dá o registro ou o governo de São Paulo entra com uma medida na Justiça Federal para que a Anvisa cumpra o seu papel legal e diga sim ou não. Ela pode dizer não. Ela tem que dizer sim ou não, o mais rapidamente possível. Então, judicializar não recorrendo a essa lei de fevereiro, mas sim pedindo um posicionamento da Anvisa. E daí para frente buscar o uso emergencial, aprovação para o uso emergencial. É a aprovação por uso emergencial que deve ser feita, porque para uso normal, seria a possibilidade de comercializar a vacina, tem que fixar preço. E aí, para fixar preço, tem que ir para a CAMED. E a CAMED, para fixar preço, tem um conjunto de regras a mais que terão que ser observadas e aí teria uma demora maior de tempo. Então, acho que bobagem tentar para o registro definitivo. Usa o registro emergencial. Agora, doutor, avançando um pouco na questão, né? Supondo que a Anvisa libere, que a gente possa festejar, que vai ter vacinação em janeiro. Legal.
O passo seguinte qual que é? Porque há uma expectativa muito grande de que essa vacina chegue e transforme completamente a nossa vida. E as pessoas possam começar a retomar a rotina normalmente. É isso que vai acontecer exatamente ou ainda não? A gente tem que esperar um pouquinho até que haja um efeito maior da vacina? Enquanto nós não conseguirmos uma grande cobertura da vacina, o vírus continuará circulando. Então, tem que ter uma cobertura grande da vacina para depois a gente ter possibilidade de festejar. Quando tiver uma cobertura grande da vacina, nós não vamos ter mais o vírus provocando doença. Para isso, nós precisamos chegar a 70% da população ou tendo sido vacinada ou tendo tido a doença. E aí nós temos o que a gente tem chamado aí de imunidade de rebanho. E aí dá para festejar. Mas antes disso, não. Uhum. Voltando ao uso emergencial, doutor, qual a diferença de se aprovar uma vacina, no caso do Instituto Butantan, de forma emergencial para um registro? Qual a diferença da complexidade da aprovação de cada uma dessas situações? Cada uma dessas situações que eu coloquei, o registro definitivo e o emergencial. Por que o uso emergencial é mais simples, teoricamente, pelo que eu estou entendendo, por ser mais rápido? Porque é mais rápido para ser aprovado. Veja, existem alguns documentos que vão criar mais uma granularidade, uma análise mais detalhada de, por exemplo, testes de estabilidade. Qualquer produto, quando sai, tem que demonstrar sua estabilidade, e aí você precisa submeter aquele produto às condições de temperatura, umidade e tempo que exagerem um pouco a condição dele. Então, os testes de estabilidade podem ser deixados mais para frente. A outra questão é a questão do preço. Quer dizer, não precisa fixar preço. Por que precisa fixar preço e não vai vender? Veja bem, o governo do estado de São Paulo poderia, por exemplo, vender a vacina para outros estados. Poderia vender a vacina para empresas que queiram vacinar a sua força de trabalho, para que a sua força de trabalho possa se beneficiar da imunidade e não ter mais doença. Poderia vender para essas clínicas que vendem vacina. Uhum. Então, tudo isso é possível, não acho que está no radar, mas é possível. Por isso, o uso emergencial é uma coisa que não permite a comercialização e, portanto, não permite essas alternativas que eu estava falando. Você acha que até o acordo com outros estados, se não houver venda, mas houver entrega e ressarcimento de gastos, poderá ser feito com o uso emergencial? Mas o fato é que essa é a grande diferença. A grande diferença é a questão do preço, que demora mais tempo. É quando envolve grana, quando envolve comercialização. É isso. Entendi. Exatamente. E essas tratativas entre os estados, por exemplo, o estado de Goiás com o estado de São Paulo, se acontecer, deverá ser monitorada, acompanhada pelo Ministério Público, para fazer valer que ali não há ganho de nenhuma parte. É mais ou menos isso? Exatamente. É mais ou menos isso. Ministério Público, Tribunal de Contas, esse tipo de órgão. Entendi. Alguma pergunta a mais, Aninha? Não, já podemos liberá-lo. Tá Eu bom. teria centenas delas, mas já está na hora, né, de mas liberá-lo, temos horário de liberá-lo, infelizmente, doutor Gonçalo. Doutor Gonçalo, muito obrigado. Muito obrigado ao senhor mais uma vez pela presteza, pela atenção com o Bora Brasil, tá bom? Um grande abraço pro senhor. Sorte para nós, doutor. Não vejo a hora de entrevistá-lo aqui, já com a primeira dose aplicada no primeiro cidadão. Nem fala. Brasileiro. Eu quero estar aí nessa turma. Quero ter tomado a vacina. Com certeza, Tchau. doutor. Um Tchau, grande doutor. abraço. Obrigada viu? de novo.